Responda rápido. O que é política? Engana-se quem pensa que política se resume às pessoas que são eleitas por nós para tomar decisões estratégicas nos âmbitos municipal, estadual ou nacional. Cookier Online deixa claro que a política não está presente somente na vida pública. A política é uma atividade humana. Isso mesmo, não há como escolher fazer uso ou não da política, pois ela está presente no cotidiano de todas as pessoas, a todo momento. Ou seja, ser político é uma arte de se relacionar com outras pessoas com o intuito de atingir determinados resultados. Há uma velha máxima no Brasil, equivocada, que aponta: não há como debater sobre religião, futebol e política. Como assim? Se não houver debate, como buscaremos a sociedade melhor para se viver? A política depende das divergências de opinião, por isso estamos sob um regime democrático. A inexistência de debate das divergências gera um regime perigoso, assim como acontece na Coreia do Norte, por exemplo, que executou um ministro da Defesa apanhado dormindo durante o desfile militar. Para Giacomo Mussani, há 3 diferentes níveis de participação política. 1. Presença, que é menos intensa, passiva, resumindo-se às reuniões e exposições às mensagens políticas. 2. Ativação, que se refere às atividades voluntárias dentro ou fora de organização política, como em campanhas eleitorais ou manifestações públicas. 3. Decisão, que se trata de uma participação que contribui direta ou indiretamente para a decisão política, por exemplo, elegendo ou se candidatando ao cargo público. É importante saber se posicionar para definir qual é o seu papel na sociedade do século XXI. Não é novidade que vivemos uma crise política no Brasil. Todavia, é importante ressaltar que ela não se resume às falhas da esquerda ou da direita, e sim de um sistema. Um exemplo claro foram as ofensas que Geraldo Alckmin e Aécio Neves sofreram no dia 13 de março de 2016, durante uma passeata na Avenida Paulista que pediu o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. As lacunas que se abrem após os choques ideológicos entre nomes reconhecidos acabam sendo preenchidos pelos denominados como outsiders. Talvez o maior e não o melhor ícone brasileiro seja Jair Bolsonaro, que para muitos eleitores é considerado um mito. Em meio às brigas da esquerda e da direita, ele tem posicionamentos sociais radicais. Salário mais baixo para as mulheres, posse de armas para todo cidadão do bem, uso de fuzil como cartão de visita para o movimento de sem terra, além de fazer duras críticas ao relacionamento homossexual. Ao ser questionado sobre os direitos das minorias, Bolsonaro soltou uma das suas frases mais célebres: "Minha proposta é defender os direitos da maioria e não da minoria. Minoria tem que se calar, se curvar à maioria." E parece que as atitudes do deputado estão dando certo, já que no último pleito foi o deputado mais votado no Rio de Janeiro. Uma observação: Tiririca foi eleito deputado pelos paulistanos com 1 milhão de votos. Tem alguma coisa errada nessa história? Você decide. Mas é fato que os problemas do sistema político atual não se resumem ao Brasil. Por isso, há uma clara onda de mudança que pulveriza os alicerces outrora inabaláveis. Na Grécia, a esquerda radical assumiu o poder aniquilando os 2 partidos políticos que se revezavam no poder desde 1974. Nos Estados Unidos, Donald Trump tornou-se presidente combatendo imigrantes ou pessoas que fogem ao padrão americano. Ele brada aos 4 cantos do mundo que não precisava pactuar com grandes corporações para conseguir doações para a campanha eleitoral, pois já é bilionário. Só que na prática recebeu doações, assim como aconteceu com sua adversária Hillary Clinton. Aliás, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, uma relação de proximidade entre os governos eleitos e as grandes corporações podem gerar pactos que resultem em corrupção.
A corrupção, infelizmente, faz parte da história da humanidade. Está presente em todos os países. O que muda é a intensidade e a forma como a qual a população lida com ela. Vamos fazer uma breve comparação entre Brasil e Estados Unidos. As Gangues de Nova York é um filme clássico que mostra, por volta de 1880, falcatruas de William M. Tweed, considerado um dos políticos mais corruptos da história dos Estados Unidos. Dando um salto no tempo, também podemos citar a renúncia do ex-presidente Richard Nixon em 1974, após o escândalo do caso Watergate. O poder, equivocadamente, sempre flerta com a corrupção. O que nos difere é que no Brasil tratamos a corrupção como herança genética. Por isso, muitas vezes, as frases "brasileiro é corrupto por natureza" ou "a corrupção é a marca do Brasil desde o descobrimento e isso não vai mudar". O mesmo tipo de raciocínio não passa pela cabeça dos norte-americanos. Culpar a herança da burocracia colonial pelos casos de corrupção atual no Brasil é apenas uma forma de jogar para o passado o pecado do presente, diz o historiador americano Stuart Schwartz, professor de Yale e autor de Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial. Já para a Horta, precisamos ficar mais atentos porque já vimos na Europa a eleição de partidos e movimentos que, à esquerda, atacam grandes corporações e instituições financeiras e que, à direita, atacam imigrantes e liberdades individuais. Quando chegam ao poder, porém, esses movimentos de protestos descobrem ser difícil cumprir as promessas que fizeram para se eleger. O mito, então, se torna ele próprio parte do establishment. Caso de Lula, que já teve seus tempos de figura mitológica. A resposta, então, não está na ascensão de novos salvadores da pátria, está na evolução do próprio sistema político, na construção de uma democracia cada vez menos permeável à ação de corrupto e de corruptores. Para finalizar, vale a pena reproduzir uma frase do historiador da Unicamp, Leandro Carnal. Brasília não é um mundo paralelo colonizado por extraterrestres, é um espelho da nossa sociedade.